sejam todos bem-vindos à Igreja Batista em Nova Cidade. Em instantes nós iremos começar mais uma live, mais um culto de celebração ao nosso Deus. Eu tenho certeza que você vai ser impactado, transformado, vivendo com a gente essa experiência. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, quero convidar você a entrar lá no YouTube, IB Nova Cidade, se inscreva no nosso canal, curta e também curta as páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, todas as nossas programações estão lá. Eu tenho certeza que será abençoador para a tua vida. Eu quero que você acompanhe com a gente, compartilhe essa live com seus amigos, porque eu tenho certeza que essa celebração vai ser transformadora, numa adoração, numa palavra tremenda que Deus vai liberar sobre a tua vida. Se você não é membro da Igreja Batista Nova Cidade, eu quero te dar as boas-vindas, sinta-se em casa, porque nós estamos aqui para abençoar você. Então fica com a gente, porque essa noite vai ser transformadora para a sua vida. Vamos orar então, agradecendo a Deus, entregando diante do Senhor cada pedido, cada motivo de oração. Se você tem algum motivo de oração, escreva no comentário para que a Lívia possa guardar, anotar e repassar para a gente e para o grupo de intercessão. Ora para a gente, Fabrício. Vamos orar. Senhor, Pai querido, obrigado, Pai, por essa manhã preciosa na Tua presença, Deus. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede, ó Deus, pelas Tuas infinitas misericórdias que se renovam nessa manhã sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, ó Deus, pelos livramentos, ó Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, Pai. Isso é prova do Teu amor e do Teu cuidado, ó Deus, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Pai. Obrigado, Deus, por cada vida aqui conectada, Deus, porque isso tem gerado, Deus, um fortalecimento, um crescimento, Deus, nesse tempo, Deus, de distanciamento social, Pai. Ó Deus, que a cada dia o Senhor, Deus, esteja curando, ó Deus, toda ansiedade, toda depressão na vida dessas pessoas, ó Deus, que nesse tempo, ó Deus, não passaram bem no tempo de isolamento, Senhor, mas que o Senhor esteja presente, confortando, consolando, ó Deus, o coração de cada um, Pai. E agora, Deus, nós queremos pedir também, ó Deus, por consolo e conforto pela vida da Elane e do Douglas, ó Deus, e da sua família, ó Deus, que ele perdeu o seu pai querido, Pai, que o Senhor esteja consolando e confortando, Pai, a cada um, Senhor, seja com o Lucas também, ó Deus, é um tempo, ó Deus, de luto, ó Deus, mas só o Senhor, ó Deus, para estar nos confortando nesse tempo, Pai. Ó Deus, cuida, Deus, de cada um, Senhor, seja conosco, ó Deus, seja com a nossa família, guarda os nossos entes queridos, ó Deus, e livra-nos, ó Deus, de todo mal, Pai. Amém. E agora, Deus, especial, quero te agradecer pelos aqueles que fizeram aniversário, ó Deus, desse tempo, ó Deus. Obrigada, Deus, pela vida de cada um, do Joel, da Sinara, ó Deus, da Maria Flor, da Adriana, Pai. Ó Deus, seja com todos, ó Deus, abençoe a vida de cada um, Senhor. Ó Deus, que o Senhor renove, ó Deus, que eles continuam, Senhor, esbanjando saúde e alegria, Amém. Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Assim nós te pedimos agora, Senhor, seja conosco, fala aos nossos corações, ó Deus, e que essa manhã seja uma manhã de crescimento, mais uma vez, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, amados, vamos ler Colossenses capítulo 2, o verso 13 ao verso 17. Aqui temos um texto que é um destaque muito grande no meio evangélico, né, na centralidade de Cristo. Precisamos entender a importância e a força que esse texto tem, porque aqui está uma das bases essenciais da teologia da cruz e da vitória salvífica de Cristo através da cruz do Calvário, né? A obra da redenção, ela é resumida aqui de uma forma triunfante da obra de Deus contra as trevas, contra o diabo
e esse é um texto muito importante para o cristão. Então, gostaria que você destacasse e acompanhasse com a gente essa porção da palavra de Deus que é muito importante. Colossenses, capítulo 2, do verso 13 a 17. Lê pra gente, Fabio. 13 a 17. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgues pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém. Deus abençoe a palavra dele lida aos nossos corações nessa manhã. Esse texto aqui é um texto muito importante, porque há duas lições ou dois temas preciosos que a gente tira aqui. O primeiro tema precioso aqui é justamente a obra da redenção, né? É a expiação dos nossos pecados. É como Deus, através do seu Filho, nos redimiu, nos purificou, nos expiou, né? Expiar, a expiação é o ato de eliminar a força do pecado na nossa vida, né? É o ato de nos limpar do poder do pecado. E quando João Batista olhou Cristo começando o ministério e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Se você olhar para esse texto, vamos resumir de forma para que você entenda. Literalmente, o pecado saiu do mundo? Não. Mas a força do pecado saiu do mundo. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre a vida do salvo. Por quê? Porque ele foi liberto, porque ele foi lavado pelo ato expiatório de Cristo. O pecado que estava sobre mim, que me condenava, foi colocado sobre o Cordeiro de Deus, sobre Cristo. Então ele expiou, ele tirou o pecado de mim e levou sobre si, para que hoje o pecado não tivesse mais poder, força ou até mesmo ato condenatório sobre a vida do cristão. Então é muito importante, porque às vezes você pensa assim: se Jesus tirou o pecado do mundo, por que o pecado ainda está no mundo? Por que o mal ainda está no mundo? Porque não é essa expressão literal que está escrito ali no texto original. Na verdade, ele está dizendo que ele tira o poder, né, a força do pecado, tira a condenação que o pecado traz, leva sobre ele, assim, expiando o pecado que pesava sobre mim. Então, esse é um tema importantíssimo que aparece aqui nesse texto, e aqui aparece o texto no verso 14, verso 15, que é um outro texto, junto com Efésios capítulo 6, que é base do texto de batalha espiritual, tá? A gente vai ver aqui hoje. E o segundo tema importante dessa porção da palavra de Deus é justamente cancelar a lei, né? Cristo aboliu a lei. É falar do aspecto legal. A partir do momento que Jesus paga o preço na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário, que ele morre e ressuscita, ele elimina o poder da lei, né? A gente também vai falar um pouquinho sobre isso, porque infelizmente há muito legalismo hoje dentro da igreja, né? Há muitos dogmas que são usados pela igreja, não só a católica como a própria evangélica, em que, na verdade, já foi abolida por Cristo, né? Exemplo de coisas tipo assim: pode, não pode, né? Na verdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Então, o que direciona a nossa vida?
nós somos direcionados pela lei do amor, nós temos o Espírito Santo em nós, então nós sabemos aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. A igreja não é uma instituição religiosa, onde nós determinamos diversas leis, tem que ter ordem, tem que ter decência. A igreja precisa de ter regras, precisa ser organizada, sim, não é eliminar essas coisas, mas é justamente você fazer como o fariseu fazia. Ele tinha a chave do reino, ele não deixava as pessoas entrar no reino, nem eles entravam, porque na verdade eles eram puro legalistas, eles obrigavam as pessoas a cumprir os mandamentos, mas por outro lado não ajudava as pessoas a entrar no reino dos céus, né? Só usavam aquilo como uma maneira de manipulação humana, de colocar peso, culpa sobre as pessoas e principalmente de extrair vantagem em cima disso. Preste atenção numa coisa muito importante nessa manhã. O Evangelho, ele nos liberta, ele nos torna livre. Deus não veio com o Evangelho para escravizar o homem, veio para libertar o homem. Então a gente precisa entender isso, porque às vezes, para muita gente, estar na igreja é uma escravidão. Para muitas pessoas, estarem no Evangelho é uma prisão. Mas, na verdade, é o contrário. A religião escraviza, a religião aprisiona. Agora, o Evangelho nos torna livre, né? O Evangelho nos liberta do peso, da culpa, do poder do pecado. Muda a nossa história, muda o nosso destino e manifesta a graça dele sobre a nossa vida. Efésios 2, verso 8. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Paulo vai falar sobre isso aqui, que é muito importante para nós. No verso 13, ele vai aplicar aos colossenses justamente a condição deles de pecadores, né? Vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. É importante a gente entender qual era a nossa condição antes de Cristo. Irmãos, hoje é dia de agradecer pela salvação, é celebrar a vida. Domingo é domingo de alegria, é ir para a igreja para celebrar, para adorar. Por quê? Porque nós estávamos em pecados, nós éramos incircuncisos. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que nós estávamos mortos, nós não fazíamos parte da aliança, nós não estávamos debaixo de bênção, nós estávamos debaixo de maldição. Nós não tínhamos vida em nós mesmos. Quando Paulo diz que nós estávamos em pecados e na incircuncisão da nossa carne, ele está dizendo que nós não tínhamos por nós mesmos condições de redenção. Aleluia! Esse texto é lindo, eu amo esses textos porque contraria tudo o que o evangelho moderno hoje às vezes prega. Não tem mais teologia da cruz, não tem mais confronto com o pecado, não tem mais a salvação hoje sendo pregada. Hoje nós pregamos autoajuda, hoje nós pregamos massagem ao ego humano. Hoje nós valorizamos a humanidade, mas nos esquecemos que não é mérito nosso, a salvação foi ato de Deus. Deus não tinha direito, obrigação nenhuma de nos salvar, mas Ele escolheu nos salvar quando nós éramos ainda pecadores, né? Então é importante a gente entender, nós estávamos mortos, nós estávamos em pecados, nós não fazíamos parte da aliança, nós não tínhamos direito legal à aliança. É isso que ele quer dizer quando diz que nós éramos incircuncisos na carne. Mas ele vai dizer aí no verso 13, né, que ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Vivificou. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente estava morto, ele nos deu vida. É como se nós fôssemos ressuscitados, literalmente. Espiritualmente foi isso que aconteceu. Nós éramos mortos, né? Talvez você já tenha ouvido falar naqueles filmes de zumbi, que são mortos que ficam andando por aí querendo pegar os outros. Assim era a nossa vida sem Deus. Éramos mortos espiritualmente, mas Cristo nos deu vida, e vida em abundância. João 10, verso 10, né?
Amém. Ele nos deu vida e vida em abundância. Através do quê? Do perdão dos nossos pecados. Mas aqui há uma observação muito importante. A palavra perdão dos delitos. Qual é a palavra que ele usa aqui para perdão? Sabe qual é a palavra que ele usa aqui para perdão? É a palavra graça. Carizomai. Ele está dizendo que esse perdoar aí não é simplesmente anular uma dívida tua, né? Liberar, pagar a tua dívida. Ele está dizendo assim, ó, é um presente que eu estou te dando. É graça de Deus. Pela primeira vez, você encontra na Bíblia o apóstolo Paulo usando graça para se referir a perdão de pecados. Isso é muito tremendo, porque não é só o ato de ele passar por cima de uma dívida que você tinha, mas é o ato de te dar como um presente. Olha, eu estou te dando de presente o perdão dos seus pecados. É você entender que nós fomos perdoados pela graça, fomos perdoados por mérito divino, fomos perdoados por escolha livre, divina, de que, como um presente dos céus, ele nos perdoou. Aleluia, louvado seja Deus. É um motivo para a gente agradecer, é um motivo para a gente celebrar, a gente olhar para Deus. Senhor, eu não sei porque o Senhor me escolheu, mas eu sou muito grato por o Senhor ter me escolhido. Eu não sei o que Deus viu em nós para nos escolher, mas nós temos de ser muito gratos por Ele ter nos escolhido. Porque nós estávamos mortos, nós estávamos debaixo de maldição, nós não tínhamos vida em nós mesmos, não podíamos viver por nossa conta. Se Ele não nos salva, a gente não ia ter condição de salvação. E, no entanto, pela graça dEle, como um presente, Ele perdoou os nossos pecados. No verso 14, então, e verso 15, ele fala da obra da redenção. Como Jesus fez isso na cruz do Calvário. E é tão tremendo esse texto, que eu amo esse texto, já preguei várias vezes nele na igreja, e eu gosto muito de voltar porque esse texto é poderoso. Como que ele fez isso? Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, nos condenava, removeu do meio de nós, cravando na cruz. A importância da cruz na igreja, a importância da cruz no evangelho. Cruz é o símbolo do cristianismo. Cruz é o símbolo do evangelho. Cruz é a marca da igreja. Não há evangelho sem cruz. Cruz simboliza dor. Cruz representa arrependimento, morte. Querido, nós temos que morrer todos os dias. Todos os dias Deus tem que matar em nós as coisas do velho homem, as coisas da antiga natureza, as coisas da carne, do mundo. Querido, nós precisamos entender que evangelho é crucificação todos os dias, é renúncia, é arrependimento, é olhar para nós e reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, o quão indigno nós somos de estar na presença de Deus, mas pela graça dele, ele nos acolhe. Mas é todo dia tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, como Jesus disse, né? Que a gente precisava, se quer andar após ele, tome a sua cruz. Ou seja, não tem como andar seguindo Jesus, não tem como ser um discípulo de Jesus sem cruz. E o que as pessoas hoje pregam? O que o evangelho moderno ensina? Você quer ser um discípulo de Jesus? Coloque a coroa na cabeça, porque você é rei, porque você é filho do rei, porque você é amado do Senhor, porque você é mais do que vencedor, porque Deus abriu a porta para você, porque você vai se prosperar, porque você vai vencer, porque é a sua vitória. Eu sei que é a sua vitória, irmãos, mas a nossa vitória é sobre o pecado. E cadê a nossa vitória sobre o pecado se a gente não prega sobre o pecado? Se a gente não diz que a gente precisa renunciar ao pecado, vencer a tentação. Se a gente não prega que a tentação está na nossa porta todo dia. Somos tentados, seja pelo sexo oposto, seja pela ganância, seja pelo egoísmo, pelo orgulho, pela soberba que está dentro de nós, né? Tantas coisas, pelo julgamento. A gente julga o outro, a gente julga as pessoas o tempo inteiro, a gente julga o nosso semelhante. A gente julga o perdido, a gente julga quem não está na igreja, a gente julga quem caiu,
A gente joga pedra nos caídos, a gente joga pedra no pastor que caiu, no líder que caiu, no irmão que se afastou da igreja. Cadê a renúncia? Cadê o arrependimento pelos nossos erros? Cadê o reconhecimento dos nossos próprios erros? O nosso confessionário foi abolido. Nosso confessionário foi abolido. As pessoas procuram um pastor para pedir orientação sobre o que vai fazer no futuro, sobre um emprego, sobre um problema que quer resolver. Mas as pessoas não procuram um líder espiritual para dizer: pastor, eu pequei essa semana, eu traí a minha esposa, eu traí a minha mulher, eu falei mal de um irmão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? As pessoas não fazem isso. Por quê, irmãos? Porque hoje, na igreja moderna, nós queremos esconder o pecado e muitas vezes viver de aparência. E a Bíblia nunca escondeu o pecado de ninguém. Escondeu? Não escondeu o pecado de Davi, não escondeu o pecado de Moisés, não escondeu o pecado de Jonas, que era profeta, não escondeu o pecado de Pedro, que era discípulo de Jesus. A Bíblia não escondeu o pecado de ninguém. Pelo contrário, a Bíblia coloca abertamente o pecado dos grandes homens de Deus. Mas a Bíblia é o livro que nos ensina o quê? A salvação, o perdão dos pecados. Eu acho isso lindo, irmãos, porque a religião, ela esconde o pecado. E quem esconde o pecado nunca prosperará, fala o livro de Provérbios. Mas aquele que confessa suas transgressões, esse alcançará a misericórdia. Meu amado, minha amada, olha que obra linda que Jesus fez por nós, né? Ele diz aqui, ele riscou o escrito de dívida. Isso aqui é um termo legal. Ele está dizendo que havia uma dívida registrada. Era usada de duas formas. A primeira forma, quando um judeu tinha uma dívida em algum estabelecimento, eles colocavam o nome da pessoa, relacionava tudo que ele devia e colocava o papel, né? O papiro, né? Pergaminho colocado na porta do estabelecimento para que todo mundo que entrasse visse que aquela pessoa estava devendo. E quando a pessoa pagava a dívida, eles iam lá e riscavam, faziam um X, significando que aquela pessoa já pagou a dívida dela. E em alguns casos, na maioria deles, eles removiam aquela folha, né, para dizer que a pessoa não tinha mais dívida. Então, o que Jesus fez aqui? A palavra que Paulo usa aqui para riscar, não é riscar, a palavra é apagar. Ele não riscou, ele não fez um X, né? Você já viu quando você escrevia em papel, né, Fabíola? Aí você fazia alguma coisa errada ou que não servia, você fazia um X ali e significava que aquilo ali não importava mais, não interessava mais. A palavra no grego aqui... Mas estava lá escrito ainda, né? Isso aí. O conteúdo estava lá. Você conseguia ver o conteúdo, mas estava anulado por causa do X que você fazia. O grego tem duas palavras. Uma é para fazer o X, que é riscar, e a outra é para apagar. O que Jesus fez na cruz com a nossa dívida não foi riscar, ele apagou. Não dá para ler o que você devia. É isso que Paulo está dizendo no verso 14. Olha, no português é traduzido por riscado. Havendo riscado escrito de dívida que havia contra nós, na sua lei, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da lei, o qual nos condenava, né? Ele removeu, ou seja, ele tirou aquela dívida que estava fixada, apagou e cravou na cruz quando ele foi crucificado. Aleluia. Ou seja, essa dívida é minha. Você lembra que Jesus, quando foi crucificado, em cima da cabeça dele tinha uma placa? O que estava escrito naquela placa? Você lembra, Fabíola? Rei dos Judeus. Por que crucificaram Jesus com uma placa escrito Rei dos Judeus? Porque todo condenado, ele levava a acusação dele sobre a sua cabeça. Todo condenado que era crucificado, eles colocavam a acusação dele. Aquele é o escrito de dívida. Aquela plaquinha lá escrito Rei dos Judeus era o escrito da dívida de Jesus. Para os romanos, para os judeus, a dívida de Jesus era se propagar Rei dos Judeus, coisa que ele não era. Então ele foi condenado como Rei dos Judeus. Assim somos nós.
O diabo todos os dias pega a nossa dívida, escreve e coloca lá para dizer, olha, você é isso, você é aquilo, porque é ele que acusa, o acusador é o diabo, toda acusação vem dele, é ele que condena, é ele que acusa. Mas o que Jesus fez? Ele apagou essa placa. Não tem mais dívida, não tem mais condenação, não tem lei que nos condena. E ele cravou sobre ele na cruz. Ele pregou na cruz do Calvário, aleluia. Por isso que eu amo o encontro com Deus. Porque o encontro com Deus, a gente está sentindo uma falta enorme do encontro com Deus, muita gente está sentindo. O encontro com Deus é isso, é você confessar pecado. O encontro com Deus é você realmente ser confrontado com o teu pecado e pregar ele na cruz todo dia. É um arrependimento diário para a gente entender, querido, que Jesus apagou o nosso pecado, apagou a nossa dívida, não tem mais condenação. Romanos 8:1, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque não tem dívida. Como você vai condenar alguém sem dívida? Como você vai acusar alguém que não tem dívida? E isso reflete ao pecado passado, presente e futuro. Esse ato de Jesus aqui, ele anulou tanto os pecados passados, quanto presente, quanto futuro. Pecado que você vai cometer daqui uma semana, já foi anulado. Por quê? Porque senão Jesus tinha que morrer toda hora na cruz. O sacrifício de Jesus foi único. Está lá em Hebreus. Hebreus fala isso sobre o sacrifício permanente. Né? Ele, como sumo sacerdote, ofereceu um único sacrifício perfeito, tanto para o passado, quanto para o presente, quanto para o futuro. Então, querido, essa dívida não existe mais. E às vezes, irmão, sabe o que me entristece? O que me entristece é que nós cristãos somos os maiores acusadores. Você já reparou como a gente briga tanto, quanto líderes evangélicos ficam acusando outros, e um apontando o pecado do outro, apontando o erro do outro, apontando quem caiu, celebrando por quem caiu. Irmãos, isso não é fonte de uma pessoa que foi transformada em Cristo Jesus. A gente precisa chorar com os que choram. A gente precisa sofrer com aqueles que caíram. A gente precisa sentir a dor daqueles que caíram, porque pode ser qualquer um de nós. Quem está de pé, diz a palavra do Senhor, olhe para que não caia. Temos que ser mais misericordiosos, temos que ser mais amáveis. Não é passar a mão no erro de ninguém, irmãos. Não é passar a mão no pecado de ninguém. Não é nada disso que eu estou falando. Por favor, não me entenda mal, nem me julgue. Não é você condenar ou simplesmente passar a mão numa pessoa que está toda errada. É verdadeiramente ajudar as pessoas a saírem do erro. É confrontar o pecado, sim, irmãos. É falar, denunciar o pecado, é pregar sobre o pecado, é dizer o que é pecado, o que não é pecado, é alertar o pecador. Mas é quando a pessoa cair, se arrepender, é a gente estender as mãos para ajudar a pessoa a se levantar. É entender que toda pessoa pode ser recuperada. Ei, Deus é Deus de misericórdia, Deus de graça. Deus tem um destino novo para você. Deus muda destinos, irmãos. Você pode olhar a pessoa miserável, pecadora, essa pessoa pode ter uma vida transformada, uma vida restaurada. Se você está entendendo essa palavra aí, dá uma curtidinha aí para eu entender que você está compreendendo que eu estou ajudando alguém nessa manhã, em nome de Jesus. Aí, quando chega no verso 15, ele fala do resultado dessa cruz. Qual é o resultado da teologia da cruz, da morte de Jesus? É a vitória sobre principados e potestades. Querido, verso 15, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Olha que coisa linda. Isso aqui é um termo militar. Paulo está dizendo que Jesus fez um desfile. Quando um general, quando um líder de guerra voltava da guerra com a vitória, os seus inimigos, eles acorrentavam ou amarravam, você deve ter visto isso em filmes épicos, e eles vinham trazendo um amarrado ao outro e fazia
entrava na cidade caminhando com todos aqueles presos de guerra e toda a população olhando, aplaudindo, né, ovacionando o exército que estava retornando para casa e condenando, criticando, humilhando o seu inimigo que foi aprisionado no campo de batalha. Foi isso que Jesus fez. Mas Jesus não fez isso pelos homens. Ele fez isso pelos poderes espirituais. Jesus triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus amarrou Satanás, amarrou a morte, amarrou o inferno e pegou todos os principados, demônios, potestades e exibiu publicamente para todos os seres espirituais. Enquanto Jesus estava morrendo na cruz, e é interessante que as pessoas falam isso, o diabo estava lá no inferno celebrando. Olha lá, já morreu o homem? Não, não morreu ainda não. Mas está morrendo, está derrotado. E o inferno estava em festa. Aí quando o homem falou lá, Jesus lá na cruz falou, está consumado, entregou o Espírito. Aí o diabo mandou liberar bebida para todo mundo, mandou soltar tudo. Vamos comemorar, o homem morreu. Daqui a pouquinho bateram na porta do inferno. Aí um demônio foi atender. Quem estava lá? O nosso Senhor Jesus. O demônio saiu correndo, foi lá pro diabão e falou pro capetão, né? Tem um homem na porta. Um homem na porta, mais um para vir comemorar com a gente. Não sei não, esse homem é meio estranho. Por quê? Ele tá com uma roupa branca, tá com as mãos furadas, mas tá batendo na porta. Aí quando o diabão foi lá atender, era Jesus. Tomou a chave da morte e do inferno da mão do diabo. Amém. E triunfou, aprisionou Amém. toda a capetada, expôs para todo o universo espiritual assistir que Ele é o Senhor que vive e reina para sempre. Amém. A cruz é um triunfo do Evangelho, a cruz é a glória do cristão, a cruz é o marco de vitória, é a mistura do sabor de dor e vitória. A nossa vitória não tem sabor de mel não, irmãos. A nossa vitória tem sabor de fel. A nossa vitória vem com luta, vem com dor, vem com choro, vem com lágrimas. Salmo 126, aquele que anda semeando, chorando, voltará com júbilo, colhendo os seus resultados. Nossa vitória tem sabor de sangue derramado. Querido, a minha vitória é sabor do meu Cristo que morreu naquela cruz e entregou a vida por mim. Esse é o sabor da minha vitória. E eu tenho que celebrar e glorificar ainda mais por essa vitória, porque eu sei o preço que me custou. A graça de Deus não é barata. A graça de Deus custou muito caro. Custou o amor, a vida do Filho de Deus. Custou a entrega do Filho de Deus por nós na cruz do Calvário. Não faça do Evangelho uma obra barata. Não faça do cristianismo uma vida barata, querido. É inadmissível que um cristão viva de qualquer maneira o Evangelho. É inadmissível que um cristão ande na igreja, na presença de Deus de qualquer jeito, sem valorizar, achando que a gente pode tudo. Não é isso. Paulo vai falar sobre isso em Romanos. Não é por causa da graça que a gente vai dar ocasião ao pecado, é o contrário. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E se superabundou a graça, mais temor eu vou ter de não querer pecar para desagradar o que Deus fez por mim. Aleluia. Não sei se você está entendendo, querido, nessa manhã a importância, a relevância desse texto. O quanto a gente precisa entender o que Jesus fez, mas por outro lado, o verso 15 fala dessa batalha espiritual que foi travada e ressalta o triunfo de Jesus sobre os poderes da maldade. Querido, por que você tem medo do diabo? Eu já falei isso semana passada com Fabiola, pessoas que pedem licença para macumba, têm maior temor com as coisas do diabo, mas não tem temor com as coisas de Deus. A palavra de Deus diz, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Não temos a mínima reverência na presença de Deus, mas temos reverência num santo espírita com medo dos demônios que tem lá. O diabo nem casa tem para morar. Jesus tomou a chave da mão dele. Você já pensou para parar nisso? O diabo é um sem-teto. O diabo é um morador de rua. Ele fica vagando pelo mundo porque ele tem que passar frio, tem que passar calor, ele tem que passar o inferno mesmo, porque ele não tem casa.
Ele não é igual a mim e você, que a gente pode voltar para casa, ficar em casa, nosso porto seguro, estar em família, estar na igreja, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. O diabo não tem nada disso, irmão. Ele até tenta invadir as casas, né? Mas... Ele é ladrão, ele só entra para roubar, né? Ele pula a janela, ele quebra a porta, ele arromba. Agora o nosso Deus não, irmão. Nosso Deus, ele abre a porta, ele é gentil, ele te dá uma chave. Ele fala, essa casa é tua, desfruta da tua família, desfruta desse domingo, porque eu conquistei isso para você na cruz do Calvário. Amém. Aleluia. Isso não é tremendo, irmão? Isso tem que fazer você pular nesse sofá, pular aí na pia, né? Pular aí no fogão. Você que já está preparando o almoço, você que já está arrumando a casa hoje, isso tem que fazer você saltar de alegria. É o triunfo da cruz do Calvário, porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, né? E a gente precisa entender a importância disso, a mensagem da cruz. A gente precisa pregar mais sobre a cruz, falar da cruz, usar a cruz, porque realmente é um símbolo vital na vida do cristão e na vida da igreja. Queridos, verso 16, verso 17, então, ele entra na questão da lei. Se Jesus aboliu, triunfou, anulou o escrito da dívida, não tem lei. E aí você precisa entender uma coisa. A lei, ela é importante, porque ela mostra a obrigação humana, mas ela não ajuda para você cumprir a obrigação. Deu para entender? A lei, ela mostra o que você tem que fazer, mas ela não te ajuda a fazer o que agrada a ela. Por isso que ela é impotente para a salvação. Lei não salva, legalismo não salva, religião não salva. O mérito é de Deus, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, o qual ele preparou de antemão para que andássemos nela. Efésios 2, de 8 a 10. Eu vou até citar esse texto logo mais à noite. Por quê, irmãos? Porque Deus nos criou para boas obras. Ele nos cria, nos salva e já diz o que a gente tem que fazer. Agora, é a obra que me leva para o céu? Não, é o contrário. É por eu ter sido levado para o céu que eu vou fazer boas obras. Por isso que eu vou ajudar quem precisa, eu vou contribuir, eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou semear no reino, eu vou abençoar a obra de Deus. Por quê? Porque eu fui salvo para isso. Foi para isso que Deus me alcançou. Mas essas obras vão me levar para o céu? Nunca. Não há nada em mim que eu faça para chegar ao céu. É por isso que Jesus, no final, quando aparecem algumas pessoas para ele, ele separa o bode das ovelhas e ele fala assim, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Ele fala assim, como, Senhor? Em teu nome eu expulsei, eu alimentei os famintos, eu curei os doentes. Ele fala, eu não conheço vocês. Por quê? Vocês fizeram obra, mas vocês não tinham a mim. O que vocês fizeram foi uma benfeitoria, mas o coração de vocês não era meu. Então, antes de você fazer para Deus, você precisa ser para Deus. Antes de você fazer qualquer coisa para Deus, você precisa estar com Deus. Tem muito espírita que faz coisas para Deus. Alimenta pobre, lê a Bíblia, estuda a palavra, ensina, fala do mestre, fala de Jesus, fala que ele foi um grande homem, um grande mestre, dá comida para os famintos, mas eles não têm Deus no coração. Olha que coisa tremenda, né? Eles acham que estão comprando a salvação, né? É isso aí. Acham que por fazerem aquilo, eles vão ganhar um lugar no céu. Mas estão redondamente enganados, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso a teologia da cruz. Porque sem confissão de pecado não há salvação. Sem renúncia não há salvação. Sem reconhecer que o sacrifício da cruz do Calvário é para perdoar os meus pecados, eu não posso entrar no céu. E aí no verso 16 e 17, para terminar, ele fala do aspecto legal. Olha o que ele vai dizer aí no verso 16 e 17. Lê para mim, Fabíola, para você não ficar com sono de estar quietinha. Portanto, ninguém vos julgues pelo comer ou pelo beber, ou por causa
dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Deu para entender? Paulo agora está sendo específico. Paulo agora está falando, olha, rituais cerimoniais, dias santos, festas, guarda de sábado, tudo foi abolido na cruz do Calvário. Ele fala do aspecto da cruz, que a cruz eliminou tudo, né? Que a cruz é a centralidade da obra de Cristo, tanto que esse livro de Colossenses ressalta muito Cristo e a crucificação, o poder e a vitória que ele teve sobre as hostes espirituais, né? E aí ele vai agora especificamente falar de regras, de leis. Por quê? Porque ensinava-se na igreja, alguns líderes judaizantes estavam ensinando a circuncisão na igreja de Colossenses, que tinha que circuncidar, guardar o sábado. Você conhece igrejas evangélicas que guardam o sábado. São igrejas judaizantes, são igrejas que seguem práticas da lei do Antigo Testamento. E Cristo aboliu essas leis. Por que que o cristão separa o domingo para Deus e não o sábado, se no Antigo Testamento mandava separar o sábado? Porque foi uma prática que a igreja pegou depois da ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou no domingo, porque ele celebrou a Páscoa no domingo. A igreja primitiva começou a se reunir aos domingos. E essa prática ficou. Porque o importante não é o dia, não é o sábado. Jesus mesmo falou isso no ministério dele. O importante não é o sábado, o importante é o coração do homem. É você separar tempo para Deus, é você ter um dia, você fala, não, eu tenho 7 dias na semana, mas um dia eu vou dar para Deus. Isso é o princípio do dízimo. Dízimo não é só dinheiro, dízimo é tempo, dízimo é talento, dízimo é você entregar seu tempo para Deus. Por que que o cristão vai para a igreja? Porque ele entrega tempo para Deus também. Serviço, porque ele quer trabalhar para Deus. Porque que ele quer dar o seu talento para Deus. Olha, nós temos um consultório dentário na igreja. Tem profissionais lá trabalhando. Inclusive já está funcionando. Se você precisar de atendimento, é só ligar para a igreja, porque tem lá, né, pessoas maravilhosas que são servas de Deus, que estão trabalhando a preço popular para poder abençoar a obra do Senhor, porque os que pagam tratamento na igreja, esse dinheiro que é arrecadado é destinado para pagar tratamento dentário de pessoas pobres que não têm condição de fazer um tratamento dentário. Olha que obra linda. As pessoas estão dando a sua profissão. Eu tenho advogados na igreja que doam parte do seu serviço para abençoar pessoas, né? Eu tenho fisioterapeutas, tenho na igreja fono, tenho na igreja médicos, que eles doam parte do seu serviço voluntariamente para abençoar pessoas. Eles estão dizimando sua profissão, dizimando seus talentos, dizimando o seu tempo. Tem pedreiros que fazem isso, tem eletricistas que fazem isso e tantos outros. Isso é dízimo. Então o que acontece? O princípio nós temos que guardar. A regra, ela pode ser modificada. Por que tem que ser no sábado? Por que tem que ser no domingo? Por que tem que ser na terça? O importante é você guardar o princípio de consagrar. E aí Paulo vai dizer que essa lei foi abolida, né? Não tem mais rituais cerimoniais. Ele vai dizer aí no verso 16, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, como se come, como se bebe, se você toma ceia antes, se toma depois, né? Se é pouco cálice, é pouco suco, é muito, se o cálice é pequeno, se é grande, se o batismo é por imersão ou é por aspersão, se é muita água, pouca água, não importa. Importa é o princípio, irmãos. Importa é o princípio. Tem que ser batizado nas águas, tem que participar da ceia, tem que comer o pão, tomar o cálice. Isso é que importa, se é no domingo, se é no sábado, se é na quarta-feira, se é no meio da igreja, se é na tua casa. E olha que coisa tremenda, né, irmãos? Durante algum tempo, não acontece na nossa igreja, mas muitas igrejas, era uma abominação você fazer a ceia do Senhor na casa de alguém. Ceia tem que ser na igreja, com todo mundo reunido. E na pandemia?
Como é que faz ser na igreja? Não tinha como. Então tem que ser aonde? Na casa. E não funcionou? Deus não se manifestou? Deus não aceitou? Como é que agora pode, antes não podia? Culto tem que ser na igreja, escola bíblica na igreja. A escola bíblica agora é online. Você não assistiu o estudo, você não recebeu a palavra da mesma maneira? Qual a diferença de ser na igreja e ser na casa? Isso é regra, isso é lei. Agora, o princípio do estudo da palavra, o princípio da comunhão, o princípio do sentimento, do valor da ceia, isso não pode ser quebrado. Espero que eu esteja ajudando você, porque essa pandemia nos ensinou a quebrar muito legalismo na igreja, não é, Fabiola? É verdade. Nos ensinou a quebrar muito legalismo. Será que realmente, o que mantém um cristão de pé? Vou falar sobre isso logo mais. O que mantém um cristão firme em Deus? Ele está participando de segunda a sexta, frequentando uma igreja, entrando e saindo de um templo? É um ministério que se reúne todo dia na igreja? Ou é ele receber a palavra? Ou é ele se alimentar da palavra? Ou ele se alimentar em oração? É ele estar em comunhão com Deus? Pensa comigo. Eu ouço muita gente falar assim, a pessoa se afastou da igreja porque não está tendo mais culto. Vem cá, o que mantém uma pessoa firme com Deus é o fato dela entrar numa igreja e assistir um culto? Estava presa à religiosidade. Então alguma coisa está errada, né, irmãos? É verdade. Se eu estiver na China, que na igreja é proibido de pregar, eu vou deixar de ser cristão, porque na China não pode pregar o evangelho? Irmão, eu vou ser cristão aonde for e do jeito que for. Pode acabar com todas as igrejas no Brasil, matar todos os crentes. Se eu ficar sozinho na minha casa, eu vou continuar servindo ao meu Deus. Eu vou me afastar do meu Deus porque as igrejas fecharam? Pronto, falei, irmãos. Agora, usar isso como desculpa. Pastor, as pessoas não estão afastando da igreja, estão se perdendo porque não tem culto na igreja. As pessoas estão se perdendo porque não tem mais reunião presencial. Meu filho, vai se converter, né? Pronto, falei de novo. Vai se converter. Verdade. Porque se eu preciso de uma programação, de um prédio, para minha salvação, alguma coisa está errada. É verdade. E não está errada na igreja, está errada em mim. Está errada em mim. Porque dar desculpa para ir para o inferno não vai te levar você para o céu. Entenda isso aí. Dar desculpa para dizer que você não está em Deus porque a igreja está de porta fechada, querido, não vai levar você para o céu e não vai punir a igreja que está fechada por causa da pandemia. Esse é um tempo que a gente precisa pregar o evangelho, sim, que a gente precisa falar do amor de Jesus, sim, mas tem várias maneiras de a gente fazer isso. Telefonema, WhatsApp, que seja uma visita em caso extremo. Vai na casa da pessoa. Vá lá, meu irmão. Por que você está afastado? Por que você está assim? Por que você está desanimado? Deus é vivo, Deus está tão presente aqui quanto está em qualquer lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui hoje de manhã nesse estudo e não tem motivo nenhum para você não sentir na tua casa. Isso não faz você se afastar do evangelho por causa disso, amém? Então Paulo está condenando todas essas. A lei mosaica, né? A guarda do sábado, tudo foi abolido na cruz. Aí no verso 17, concluindo, ele fala, né, que todas essas coisas, na verdade, eram sombras do futuro, do evangelho, da vida eterna. Tudo isso foi uma sombra. A sombra, para você entender a figura de linguagem aqui, ela não é real, ela não é exata. É só um contorno. Ela tem a mesma imagem do projeto, do objeto que projeta a sombra, mas você não consegue ver com exatidão, porque é só uma figura escura com contorno. Por quê? Porque o corpo é de Cristo, a realidade é de Cristo. Então entenda que a lei foi uma sombra da realidade. Qual é a realidade? É a pessoa de Jesus. É ser transformado ao caráter de Cristo. É realmente você entender que tudo culmina em Cristo. É o seu relacionamento com Jesus. É a sua vida diária com Cristo.
É sua vida de oração, leitura da palavra, gratidão pela salvação. É a tua caminhada com o Senhor. Em Cristo se acha tudo que é necessário para a vida, para a piedade e para a glória eterna. Escreva isso aí. Em Cristo se acha tudo que é necessário para a vida, para a piedade e para a glória eterna. Jesus não pregou igreja, Jesus não pregou denominação, Jesus não pregou templo, Jesus nem pregou boas obras. Jesus pregou: creiam em mim, creiam em meu Pai. Jesus disse: comam a minha comida, comam o meu corpo, bebam o meu sangue. Tudo que Jesus pregou, ele trouxe para ele. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Tudo que ele pregou, ele trouxe para ele. Jesus Cristo é a vida. Você precisa se relacionar com Cristo. Você precisa de uma transformação em Cristo. Você precisa de buscar a Cristo. Você precisa de Cristo. É disso que nós precisamos. Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Quem tem Jesus pode não ter templo, pode não ter programação, pode não ter atividade. Quem tem Jesus pode não ter emprego, quem tem Jesus pode não ter saúde, mas tem a vida eterna. Amém. Aleluia. Porque quem tem Cristo tem tudo. Então entenda isso de uma vez por todas, que o Evangelho é cristocêntrico, que a igreja é cristocêntrica, que não há obra de salvação fora de Cristo, que se eu dependo de qualquer coisa que não seja Cristo para me manter firme em Deus, eu estou usando religiosidade, eu estou usando sincretismo religioso, eu estou usando de moletas espirituais que não me sustentam na salvação. Sincretismo religioso é justamente você misturar coisas para te salvar que não seja por Cristo. E era isso que os gnósticos ensinavam na igreja de Colossenses, né? Ele é a perfeita concretização de todas as coisas, Cristo, pois é na imagem dele que estamos sendo transformados. Jesus está transformando você na imagem de Jesus. Amém. É nisso que consiste a obra do Evangelho. É nisso que consiste a obra de Deus. Que Deus nos ajude nessa manhã a entender que a realidade está em Jesus. E que o resto são sombras. O pastor está desvalorizando o resto? Não. O pastor está dizendo que nós temos que parar com tudo? Não. Os ministérios existem para ajudar. Os ministérios existem para ser uma ferramenta a mais, para ministrar as pessoas, para completar a obra. Mas não é os ministérios, nem a igreja que salva. O que salva é somente Jesus pela fé. Se você crê em Cristo hoje, será salvo tu e a tua casa, disse o apóstolo Paulo. O meu desafio hoje é que Cristo entre no teu lar, Cristo entre na tua casa, Cristo entre na tua família, Cristo caminhe com você, Cristo se manifeste para você hoje, para que você seja livre para adorar, para servir, para doar, para contribuir, para participar da obra de Deus com alegria, porque em Jesus é que nós somos salvos. Amém. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Essa palavra me empolga, me alegra, porque é em Jesus que nós somos tudo em todos. Deus abençoe sua vida. Vamos adorar. Tem algum recadinho aí, Bila? Não. Vamos orar antes da gente cantar. Eu quero orar, abençoar a tua casa, a tua família, porque hoje é domingo e eu quero que a tua casa seja abençoada pela presença de Jesus, porque Cristo em nós, esperança da glória. Ah, meu Deus, eu amo o meu Jesus, que você o ame também, que você viva fiel com Ele, que você tenha um domingo de fidelidade, de bênção, de alegria, pela presença de Jesus na tua casa, no teu lar, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu abençoo cada família, eu abençoo cada lar, eu abençoo cada um que nos assiste, Pai, e te peço que a tua bênção os acompanhe, que a presença de Jesus seja real,
que aonde há uma pessoa, Pai, que ela seja tocada pelo nosso Jesus que é vivo, que toda obra do inimigo seja derrotada, que o inferno seja derrotado, que a obra do mal caia por terra, que haja cura, que haja milagre, que haja salvação. Amém. Em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Consola, Pai, a família do Adalberto, consola e sustenta essa família nesse momento difícil. Deus, toca na Rosinalva, lá naquele hospital, cura a saúde dela em nome de Jesus. E que tenhamos um domingo de graça, um domingo de alegria, um domingo de vitória, porque amém. Jesus é o marco da nossa vitória, Pai. Muito obrigado. Nós oramos e abençoamos todo o teu povo, hoje e sempre. Amém e amém. Amém.